Todo mundo que vem aqui, Maíra, de alguma forma fala de Deus. Incrível, cara. Incrível, que legal, incrível. Que às vezes eu pergunto, mas na maior parte a turma fala. Ontem o Tito veio aqui, Deus. Anteontem a Keina veio aqui, Deus. Aí hoje você já começou falando de Deus. Como é que foi esse teu... Não sei como é que é o nome, encontro, reencontro, Sim. contato, relacionamento com Deus esse ano? Mágico, foi muito mágico. Meu pai é ateu e a minha família nunca falou sobre religião, então eu fui... Sem nenhuma formação, né? Não acreditava em Deus, mas eu buscava muito. Em que sentido? Talvez eu quisesse acreditar que Deus existisse, porque as coisas que existiam aqui não eram agradáveis. Então eu buscava, mas eu sou muito... preciso ver pra crer mesmo, né? Senão eu não acredito. Então eu buscava na ciência, buscava explicações. E eu achava explicação pra tudo. Abriu o mar lá e andou sobre as águas. Não, tem uma época do ano que sobe, dá pra andar. Então eu achava explicação pra tudo. E nada me parecia lógico, né? Até na Bíblia mesmo, eu achava, Jesus foi um cara muito inteligente, mas nitidamente ele falava que o milagre era das pessoas, não era dele, né? Não, foi a sua fé que te curou. Isso eu acredito, né? Poder do pensamento e tal. Então eu ia muito de uma maneira racional e não acreditava em Deus. Eu acreditava que existia uma lei do causa e efeito, eu desejo bem, volto bem, então, mas uma coisa meio... nada muito forte, sabe? E aí, eu engravidei da minha filha, eu entrei numa depressão violenta, só que eu, e possivelmente você também é assim, a gente é o tipo de perfil que não vai entrar numa depressão, vai cair numa cama e vai chorar. A gente vai ficar meio apático, meio tem vários sem níveis energia. De depressão, né? E nosso perfil muito ativo, dominante, nunca vai cair numa cama e a gente pode até não querer levantar da cama, tipo, perdi o brilho e tal, mas não vai ficar... Não é do nosso perfil. Então você não consegue perceber que você tá em depressão e a tua dor é tão grande quanto de quem chora, né? Não maximizando, nem minimizando nada. Então eu demorei pra perceber que eu tava em depressão, mas eu tive uma depressão muito forte, onde a minha vida não fazia mais sentido e tudo mais. E eu me questionava, eu falava, cara, por que eu não sou muito grata? Eu tenho tudo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um trabalho que todo mundo queria, eu tenho uma visibilidade que todo mundo queria, mas por que eu não sou extremamente grata? E só quem sabia disso era meu marido e a minha sócia, que fica muito colada e é madrinha da minha filha e tal. Eu não tinha coragem de falar isso para as pessoas, sabe? Tipo, eu não sou grata. Então você me olhava, você achava que tava tudo ok. Mas eu passei 3 anos pedindo por isso. Eu queria ser grata, minha vida tinha que fazer sentido, eu queria ser grata. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Tinha tudo que todo mundo queria ter. Carro? Tenho. Helicóptero posso, barco posso, filhos tenho, corpo tenho, carinha tenho, Instagram tenho, mas não tinha nada. Eu tinha tudo e não tinha nada. Foi aniversário dessa minha sócia. Aí você vai entender do contexto. A gente foi de helicóptero, aluguei um barco, fiquei no Fazano de Angra, tudo e nada. Chegando lá, a gente já entendeu que ia começar a rolar algumas coisas diferentes. Ela é mais espirituosa, tal. O celular dela caiu. A gente estava falando sobre desconectar do universo e se conectar mais espiritualmente. Eu falei, me ensina a fazer isso, tal. O celular dela caiu no mar. E ela tinha acabado de comprar um iPhone em alto mar. E aí vai a gente procurar, obviamente, que não tem como, né, achar. E aí ela falou assim, Deus, qual é o recado? Será que é pra eu me conectar mais com Deus? Pelo amor de Deus, me faz achar meu iPhone, que eu acabei de comprar, caro e tal. O Marujo não achou o iPhone 7 metros pra baixo, ligado, tocando. Como é que explica isso? Então a gente já entendeu ali que tinha alguma coisa, mas isso foi com ela, eu olhei e falei, coincidência, né? O aparelho mara, o iPhone tá bombado, tá funcionando. Resumindo, porque a história é longa, resumindo mesmo, a gente voltou pro quarto, foram dias, e eu comecei a passar muito mal, falta de ar. E eu Do nada. Até achei que era uma crise de pânico, mas não era, porque de fato o meu batimento cardíaco parou, porque elas contaram, então não era crise de pânico, não chega a isso. Mas inicialmente achei que era. Faltou o ar, eu não via, eu não conseguia ver e eu não conseguia ouvir. Só que eu fiquei paralisada, foi um troço esquisitíssimo. E eu lembrei que o pai de uma amiga minha teve uma doença onde os músculos dele foram parando, ele foi tendo tipo uma paralisia cerebral e virou um vegetal. E foi exatamente assim, eu falei, ferrou, vou virar um vegetal. E eu comecei a ficar apavorada, só que eu não conseguia falar. No barco. Isso voltando do barco. Eu parei na frente do som do quarto e fiquei parada. Foi um negócio assim inexplicável.
E aí, elas me olharam, viram que tinha alguma coisa estranha. Eu falei, não é possível que ninguém vai ver que eu tô passando mal, que vai me levar pro médico. Resumindo, eu comecei a viver segundos. Você entende um pouco de física quântica? Segundos como se fossem o desdobramento do tempo. A cada minuto parecia uma eternidade. Eu falava, gente, o que é isso? O que eu tô vivendo? Eu preciso sair daqui. E aí eu comecei a achar que eu ia ter algum problema tipo de demência, de alguma paralisia cerebral, e eu ia ficar presa dentro do meu próprio corpo. Eu tinha um nível de consciência, mas eu não me mexia. Tá. Eu comecei a sofrer muito, porque eu falava assim, eu vou ficar assim, os meus filhos vão achar que eu pra sempre não tô me comunicando. Eu tô me comunicando, só que eu não consigo dizer que eu tô sabendo tudo que tá acontecendo. E eu comecei a sofrer, mas sofrer muito. E elas duas ali, sem saber o que estava acontecendo, viram que estava passando mal, meio que foram me encaminhando ali para a porta, me sentaram. Era um movimento meio robótico, era uma coisa estranha. E a Pétala, tava a Marcela, a Juliana e a Pétala. A Pétala acho que você conhece das redes sociais. Ela tinha saído pra cachoeira. Resumindo, demorou algumas horas, um determinado momento ela chegou. E eu, na minha cabeça, eu falei, gente, ela vai chegar, vai salvar minha vida, vai me levar pro médico. Mas assim, essas horas, você tava lá, paradinha, presa no tempo. E ali, na vida real, devia ter passado umas 2 horas. E aí eu me perguntava, não é possível que essas meninas achem que eu tô normal e elas não estão me levando pro médico. Quando a Pétala chegou, eu estava sentada ali, parada na porta, de porta aberta. E aí ela falou, o que foi com ela? Aí as meninas, não sei, ela tá assim faz um tempo, ela tá passando mal. Ela falou, você tá brava comigo? Eu falei, ai não, eu achei que ela fosse chegar e me levar pro médico, agora ela vai cismar que eu tô brava com ela. Aí ela falou, amiga, o que você tem? Eu não conseguia falar. Aí ela falou assim, e eu jurava que ela ia me levar pro médico e ia me salvar. Eu tinha muito isso dentro de mim, durante essas 2 horas, que pra mim pareceu uma vida. Eu fiquei pedindo, ela vai chegar e vai me levar pro médico, ela vai chegar e vai me salvar, ela vai chegar. Era o meu pedido, ela vai chegar e vai me salvar. E ela chegou e falou assim, vamos orar? Eu queria bater nela. Eu falei, orar? Uma hora dessa, eu morrendo, preciso de um médico. E ela me fala, vamos orar? Mas era o que eu tinha. Eu falei, toda merda mesmo, vai sair, né? Eu consegui fazer assim com a cabeça. Quando eu fiz assim, eu não lembro. Diz elas que eu desmaiei e elas me botaram na cama. Nessa hora, elas falaram que eu fiquei cinza, não respirava, não nada. Me pergunto por que vocês não me levaram pro médico. A Pétala já entendeu que era uma coisa espiritual, mas ainda assim eu me pergunto até pra ela, por que você não me levou pro médico ainda assim? Não, amiga, eu sabia que era espiritual. Não tinha coração, tinha que... Caraca, mas que coragem, hein? Muito. E aí elas me deitaram e aí quando elas sacaram mesmo que a coisa era espiritual, porque até então elas me deitaram e falaram, não, pensamos pra te levar pro médico, você ficou cinza e tudo mais. Quando eu acordei, eu já acordei vomitando. Então eu até imaginei, falei, será que eu tava tendo alguma parada cardíaca, alguma coisa que dá enjoo e vomita mesmo e tal? Mas quando eu acordei, ela falou rápido. Ela falou assim, você aceita Jesus? Foi muito louco. Ela falou, você aceita Jesus? Eu falei, meu filho, tô aceitando qualquer coisa, qualquer pessoa. E aí saiu a minha voz, eu falei, aceito. Quando eu falei aceito no desespero, tá? Porque eu falei, eu vou morrer, eu tenho que aceitar, não tem opção. Ela botou os 2 joelhos no chão, todas as luzes, eu falo o nome que é para as pessoas poderem ligar se elas quiserem, do Fazano de Angra, estouraram. Fez tuf, foi um apagão assim, vrum. Na hora que ela falou, você aceita Jesus? Pra mim, teria que ser algo físico. Aí elas gritaram, que foi um susto, né? Aí eu falei, não, eu acho que o tal de Jesus deve acontecer, deve existir mesmo. Resumindo, foram 15 horas de muita luta, vomitei, passei mal. 15 horas. Eu nunca passei tão mal em toda a minha vida. Foi uma luta. Existia um determinado momento em que a Juliana estava chorando, que era uma das minhas amigas, e a Peta, ela representava como se fosse um mensageiro, como se fosse um pastor. Ela começou a falar da Bíblia, contar histórias sobre Deus. E ela colocou uma música da Isadora pra trocar na playlist. Eu não escutava música evangélica, nunca na vida. Eu achava extremamente cafona. Hoje eu não escuto outra coisa. Mas eu achava horrível. E aí, de repente, ela colocou aquela música e aquilo lá me deixava bem. Quando parava a música, aquilo me deixava mal. Então eu botei no negócio de repetir e eu ficava ali naquela música respirando. E é uma música que ela tem, que é aquela Seja Forte e Corajoso. Seja forte. E tinha a ver com o momento que eu tava passando. Então aquilo ali me acalmava e tudo mais. E aí, num determinado momento que a Juliana tava chorando, eu falei pra Pétala, eu falei pra Juliana, o que você tá chorando? Eu conseguia falar frases em determinados momentos que talvez fossem escolhidos por Deus. Ela falou, eu tô pensando no Pedro é o filho dela. Eu virei pra Pétala e falei, o que você tem pra falar do Pedro? Ela tava falando de todo mundo. A Pétala começou a me contar a história do Pedro da Bíblia. Eu nem tinha me ligado que o Pedro era o Pedro da Bíblia e tal.
E aí ela começou, só que ela tem um jeito debochado muito engraçado. Ela, Pedro negou Jesus 3 vezes. No que ela fez isso, eu me toquei que era a minha história. Era sobre mim. Porque eu neguei Jesus 3 vezes. Eu nasci e tinha uma amiga vizinha minha que era evangélica. E eu ia com ela pra igreja, meu corpo ia, né? Sempre, porque a mãe dela tinha separado, tinha passado por uma separação e ia muito pra igreja, ela chamava Larissa. E eu ia sempre com ela, pra gente ficar brincando e tal, então meu corpo tava ali. Depois, na adolescência, eu fui melhor amiga da Sara, que é filha de uma pastora, aonde eu ia pra igreja, porque ela cantava, meu corpo. Mas eu não tava ali, era meu corpo. E depois, a última pessoa que tentou me apresentar Deus foi a Simone, que me levou pra um retiro, depois da minha separação e tudo. Então eu entendi que aquela história era sobre mim. Era o número de vezes que eu estive e não estive com Deus. Aí eu falei, só sobre mim. E aí ela pegou e falou assim, até o sol amanhecer você me negará 3 vezes. Aí eu falei, ferrou. Enquanto o sol não nascer eu vou ficar aqui nesse limbo desse troço. Era muito ruim. E o desdobramento do tempo. E eu achava que eu ia ficar presa na minha consciência. Eu achava que eu ia morrer. Resumindo, eu fui me despindo de tudo que você puder imaginar, de vaidade, de dinheiro, e aí fez sentido eu estar ali. Porque teve um determinado momento do dia, a Pétala tava num quarto, eu que tava pagando tudo pra todo mundo. A Pétala tava num quarto, a Juliana em outro e a Marcela em outro, só que eu não queria que ninguém saísse dali. Então a Pétala ligou pra eles trazerem um colchão pra que ela pudesse ficar ali junto comigo, né, e dormir ali. E aí ela tem um jeito engraçado, ela é muito debochada. E assim, tipo, a diária de um hotel desse é 10 conto. Sim. E aí ela ligou e falou assim, você pode trazer um colchão? Aí o pessoal falou, acho que era R$600 pra trazer um colchão. Aí ela, ai, você tá louco? R$600 o colchão? Não, moço. E assim, eu passando mal, morrendo, eu queria saber de R$600, eu queria saber de nada. Uhum. O dinheiro deixou de ter valor. E aí, ali naquela hora, eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, gente, dinheiro não vale nada. E aí eu entendi o recado. Era esse, dinheiro não vale nada. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão bom que ele me mostrou o significado e a importância sem tirar a importância. Porque não é dinheiro não vale nada de não preciso de dinheiro, mas você não pode botar o dinheiro acima das coisas. Dinheiro é bom, ele te proporciona um hotel caro, um helicóptero, um barco, uma bolsa, uma viagem, uma comida pro seu filho, whatever. O que você puder comprar com o dinheiro, ele é bom, necessário e merecedor, porque Deus não quer que ninguém fique na desgraceira. Deus não criou ninguém pra não ser feliz. Se você não é abundantemente feliz do jeito que você quer, porque você acha que você não merece. Porque Deus te deu a oportunidade, sim, pra que você possa fazer isso. Então eu não acho que o dinheiro é ruim, mas eu entendi ali que o dinheiro não pode vir antes. Ele é consequência, ele tem que vir depois. Então eu entendi que o dinheiro não vale nada, mas ao mesmo tempo que ele é ótimo para ser usado. Então, tipo, R$600 vai. Não é sobre isso, não é sobre dinheiro. O dinheiro precisa ser uma consequência. Então, eu comecei a ressignificar os 10 mandamentos do dinheiro, da luxúria. Eu comecei a entender e aprender dentro de mim e me despir da minha vaidade. Eu tava vomitada, descabelada. E aí, todo mundo entrava no hotel e eu não tava nem aí. E elas ficavam preocupadas, porque, obviamente, eu sou uma pessoa pública e as pessoas iam me ver daquele jeito. Caguei, eu tava lutando pela minha vida, que era mais importante do que tudo, do que dinheiro, do que vaidade, do que fama, do que qualquer coisa. E eu não melhorava, até eu entender que eu não tinha passado pelo último mandamento, orgulho. Por quê? O tempo inteiro que eu achava que eu ia morrer, eu ficava pensando, vai sobrar só o Arthur precisa cuidar dos meus filhos. Mas eu não ligava pra ele. Eu ficava, tipo, só com ele na cabeça. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou sair daqui. Não, eu vou não sei o que lá. E aí eu me virei a chave. Eu falei, cara, por que eu não liguei pro cara se eu tô morrendo? Orgulho! Eu não liguei pra ele porque eu sou orgulhosa. Uma das coisas que mais machuca as pessoas é o orgulho delas mesmas. Total. As mulheres que me encontram na rua e elas falam... Eu não vou admitir, eu amo o meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo pra ela, não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você. Você acabou de me dizer que tá sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho e não amor próprio. Amor próprio é te fazer aquilo que te faz bem. Se te faz bem estar com ele,
É orgulho que você não tá voltando. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho. Eu tenho amor próprio. Não, você é orgulhosa. Você é ego, é outra coisa. Amor próprio é o que te faz bem. Eu me amo, eu quero fazer tudo que me faz bem. E aí sim, se ela botar na balança e ele fizer mal, não volta. Mas não voltar por orgulho, porque se ama e achar que isso é amor próprio, não, isso é ego. Então, quando eu consegui finalmente entender isso, aí era minha luta. Como é que eu chego no telefone? Porque eu não tinha como eu chegar. Eu travada, isso tudo dentro da minha mente, tá? Durinha ali, escutando Pétala falar sobre Deus. Muita força, eu falei, bom, entendi, é orgulho, então Deus vai me fazer levantar daqui. Me faz levantar daqui que eu vou chegar no meu telefone e eu vou ligar pra ele. Só que eu não queria tirar a playlist que tava tocando dali da Isadora. Aí eu cheguei, consegui pegar no telefone, eu não enxergava direito. Quando eu parei na frente do telefone, a Pétala falou, você quer ligar? Aí eu fiz assim. Aí ela falou, onde você quer? Você quer entrar na conversa e tal? E parecia que ela tava sentindo também as coisas que eu queria. Acho que era muito Deus falando com ela. Você quer que eu abro? Quem que é o Arthur? Você quer falar com o Arthur? E aí ela foi e abriu. E aí eu enxergava muito pouco. Olha que louca, testando Deus o tempo inteiro. Bom, se Deus existe, agora ele vai responder minhas perguntas. Do nada, 3 da manhã eu mando pra ele. Oi, quem te fez? Pro Arthur? 3 da manhã? Oi, quem te fez? Olha que louca, né? Mas eu tava ali, ó, acontecendo tudo e eu na dúvida. Aí ele, oi, do que você tá falando? Eu tô preocupado, porque daí eu não respondia, porque tinha um delay, eu não conseguia. Do que você tá falando? Quem me fez do quê? Do que você tá falando? E aí ele tava muito conectado com Deus, ele falou, Deus? Você tá falando de Deus? Eu falei, opa, essa pergunta do nada, assim, ele sabe. Aí eu falei, me liga na Pétala, só escrevi isso, só que ele não tinha o telefone da Pétala. Era 3 da manhã. Aí ele falou, como? Aí eu pensei, nem respondi mais, pensei, Deus se vira, dá seu jeito de dar o telefone pra ele. Eu com Deus, tá? Olha que audácia. Morrendo e audaciosa com Deus, como se Deus precisasse de mim. Arriscando tudo, all-winsaço com Deus. Que loucura. Hoje eu passo pra cara, Deus queria muito que eu acreditasse nele mesmo, porque não desistiu de mim, é muito audacioso. Dá 10 tapas na minha cara. Você vira aí, acha o telefone que eu... Que eu vou passar mal aqui mais um pouquinho, senão me leva. Deixa eu ficar na 16ª hora passando mal aqui. E aí, olha que louco, ele tinha um grupo de pastores, onde uma pessoa bombou ali no grupo, falou no grupo, ele se tocou que aquela pessoa tinha o telefone da Pétala, ligou pra Pétala, coisa de Deus. E aí eu não conseguia falar, aí a Pétala explicou, tá passando mal, assim, babá, ele falou, eu tô indo pra aí. Quando ele falou, eu tô indo pra aí, eu falei, não tem como, ele vai pegar o carro e vai vir pra Angra, de São Paulo, vai bater o carro, vai correr, e aí já me veio toda a desgraceira. Aí eu falei, não vem. Aí ele falou, eu vou, você tá passando mal, eu vou. Aí ele falou, Maíra, olha só, presta atenção, se foi Deus, e eu não tenho dúvida que foi, porque jamais você me ligaria depois de tudo que aconteceu, se você tá me ligando, foi Deus, com certeza absoluta, ele não vai me matar agora, não faz sentido, cairia por terra tudo. Muito e aí eu isso. pensei, não, verdade, cara, até que horas que eu vou ficar duvidando de Deus? Para de querer, eu sou muito, tudo do meu jeito, tudo, e era muito cansativo viver assim, tudo que eu construí, foi com muita luta e é muito cansativo. Quando a gente tem Deus é muito mais tranquilo. Faz aí. Ficou muito difícil, faz do teu jeito. É muito melhor. E aí eu achava que eu tinha que controlar a vida dele, né? Muito bom. E aí me veio em mente... não tem um caminho. Vai, libera um caminho pra mim. Tá? Não sei fazer. Pô, dá uma luz aí. É muito melhor. Você vê que as coisas estão embarrando, você fala, Deus, se tá muito difícil, é porque não é pra ser. Dá teu jeito aí, eu jogo na tua mão e você faz. É assim que eu tenho feito. E faz. E o jeito dele é sempre melhor que o nosso. É impressionante. E aí nessa hora eu entendi, eu falei, então vai. Só que eu queria dar meu jeito ainda, né? Me veio. Bom, eu vou querer que ele venha guiado. Eu tinha assistido uma live uma semana antes, por um acaso, daquele pastor André Fernandes de Miami. Que é famoso. Nunca tinha relação nenhuma com o cara, não conhecia, não sabia quem era. Eu falei, vou mandar uma mensagem pro pastor, vim orando pra ele não bater o carro. 3 horas da manhã, né? Falei, se Deus existe, ele vai dar esse jeito aí. Mandei uma mensagem, abri o Instagram e falei, oi, tem um recado pra você. Aí ele manda na hora. Falei, você precisa vir orando, tal. Ele falou, já tô sabendo. E veio orando no telefone, olha que louco, 3 da manhã, orando com o Arthur. Existe um determinado momento em que o Arthur falou que no GPS apareceu escrito assim, Estrada do Tesouro, e era neblina, e tudo sumiu, ele não sabia onde ele estava, ele foi reto, até que em 3 horas, chegou onde eu estava. Eu estava no quarto 3, tem essa questão do Pedro, né, das 3 vezes que me negou. 3 da manhã. 3 da manhã, e
Ele chegou quando o sol estava nascendo. Ele chegou, eu comecei a passar o dobro de mal. Eu falei, agora eu vou morrer mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu tava lutando muito, porque eu queria viver. Na minha cabeça, eu estava controlando a minha morte. Porque eu não podia morrer, e quem ia me salvar era eu me despir do meu orgulho. Quando ele chegasse, eu me despir do meu orgulho, então eu tava salva. Quando ele chegou e eu não fiquei salva, e eu comecei a passar mal mais ainda, eu não consegui mais controlar a minha morte. E aí eu morri, literalmente. Por quê? Eu falei, não tenho o que fazer, eu vou ter que morrer, eu não consigo mais controlar a minha vida. E aí eu me deitei no colo dele pra morrer. E eu entendo que foi a minha morte espiritual, pra minha nova vida. Eu sarei, eu fiquei boa. É inexplicável, eu não consigo te explicar. Peraí, você deitou, você se entregou, você falou, não vai dar, eu vou morrer. E aí, a hora que ele chegou, eu vi, porque eu olhava ele, eu queria ficar boa e não tinha jeito. Ele falava, tá tudo bem, e aí eu comecei a passar mais mal ainda. Eu falei, cara, não era isso, eu vou morrer, eu cansei de lutar, eu tô cansada, eu vou morrer. E aí eu deitei no colo dele pra morrer mesmo, achei que eu ia morrer. Eu me joguei, e eu fiquei boa. Na hora que eu parei de lutar, porque é esse o recado. Pare de lutar, só entregue a sua vida a mim. O que eu pedi durante 3 anos? Eu quero dar valor à minha vida. O que Deus fez? Tirou a minha vida para que eu pudesse dar valor. Eu nunca dei tanto valor à minha vida, eu nunca quis tanto viver como eu quis naquela noite. Então eu entendo que foi uma morte para um nascimento novo. E a coisa dos 3 tem mais uma questão, que no meio disso tudo, é que são 15 horas, né? A luz acabou 3 vezes. Todas as vezes que a Pétala falava, você acredita em Deus? E eu falava, acredito, foram 3 vezes. Uma foi, você aceita Jesus, e as outras 2, você acredita em Deus? Eu falava, acredito. E aí a luz fazia, 3 vezes. Então assim, por que eu dou o nome das pessoas? Por que eu dou o nome do hotel? Porque tá aí o pastor André, que acompanhou tudo pra comprovar, tá aí o Arthur, tá aí a Pétala, tá aí a Juliana, tá aí a Marcela, tá aí o Hotel Fazano. Então, tudo comigo precisou ser físico pra que eu pudesse acreditar. Entendi. Então foi lindo, meu testemunho é tipo assim, surreal, é incrível. Caracas, velho. O que eu faço agora nesse podcast? Sensacional, né? A história, Deus, ele fala com cada filho do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente acredita. Cara, você foi contando, eu fui vivendo, eu tava no quarto, eu entrei no carro do Arthur. Muito louco, né? Muito louco, cara. Eu sou muito abençoada, eu sou muito grata a Deus, e mais do que isso, todos nós somos, mas a gente precisa aceitar, a gente precisa querer. A gente às vezes não tem o que a gente precisa e fala, ai meu Deus, eu não sei o que fazer e tal. Será que você dá conta de aceitar? Será que você dá conta de receber tanto amor? Na física quântica tem uma explicação muito boa para isso. A gente só tem aquilo que a gente dá conta de receber, em todos os sentidos. Imagina que Deus, ele tem muito amor. O amor dele é muito infinito, é muito grande. Imagina como se ele fosse um galão de 20 litros de água, com muito amor. E você é um copinho de cachaça de cristal, bem pequenininho, em termos de tamanho. Sabe aqueles copinhos de cachaça? Se Deus der todo o amor que ele tem pra você, ou seja, toda a água dele ele colocar em você, você explode, você morre, você não suporta tanto amor. Pum, e você explode. Conforme você vai dando conta de receber, você vai aumentando o seu copo. E aí você vai virando um copo de requeijão, e aí você vai virando uma jarra. Se você tá recebendo pouco, é o que você dá conta de receber. Se capacite para você poder receber mais. Não é merecer, porque merecer todos merecemos. É você querer deixar de ser um copinho de cachaça e falar, eu mereço, eu quero e eu vou ser maior. E aí Deus tá pronto, esperando, cheio de 20 litros d'água vai te dar, mas você precisa querer. Não sei o que eu faço. O que eu faço? Não sei, nunca. Você acha que antes, você sempre falou assim? Eu acho que eu sempre fui falante, mas a vida, os estudos, tudo foi me dando, né, mais know-how. E Deus, eu acho que veio como tudo que faltava pra eu estar onde eu tô. Todos os preconceitos que eu sofri me ajudam muito, porque hoje eu não penso mais sobre o que vão pensar, sobre o que eu vou falar. Isso é uma coisa que limita muito as pessoas. Quando você fica muito preocupado com o que os outros vão pensar sobre o que você vai dizer, você renega o que Deus fez pra você. Deus te criou com uma grande habilidade,
E você nega a sua essência pra ficar se moldando ao que a sociedade quer. Você tem medo de dizer o que você sente, porque Deus fala dentro do seu coração. E aí você deixa de ser o que Deus quer que você seja pra ser o que a sociedade gostaria. Então, quando eu entendi isso, eu só vou. Até mesmo porque nem Jesus agradou, quem sou eu? Eu não acho que todo mundo vai gostar do que eu falo, mas eu não quero agradar as pessoas, eu quero agradar Jesus. Então, se o meu coração tá seguro de que tudo que eu faço, tudo que eu falo agrada a Jesus, sinto muito se eu não agrado as pessoas. Eu não vim aqui pra agradar as pessoas. Animal.